Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda de primeira. A gente vai hoje iniciar uma viagem dentro dos capítulos do meu livro. Esse livro aqui, ó, A Hora da Chave Virar. Serão 8 semanas que a gente vai falar exclusivamente sobre os capítulos desse livro. E esse livro é um livro de desenvolvimento pessoal através da experiência cristã. De fato, um livro de inicialização de alguns conceitos que precisam ser aplicados para que de fato a gente possa dizer que a gente segue os preceitos de Deus e se tornar alguém que vive uma conexão espiritual com Deus e a sua palavra através das Escrituras. E o primeiro capítulo desse livro vai falar a respeito de Deus escolhe aqueles a quem quer se revelar. Esse livro é inspirado em um texto que Jesus aparece aos seus discípulos depois de ressuscitado. E antes de morrer, Jesus passa algumas instruções aos seus discípulos. E dentro dessas instruções, antes de morrer e também depois de ressuscitado, Jesus vai falar sobre ficar em Jerusalém, sobre a permanência, sobre estarem juntos, unidos. E é claro que o tempo que Jesus tinha de ressuscitado até o dia que ele ia subir glorificado aos céus, depois da sua ressurreição, era reduzido, era pouco. E Jesus, ele aparece para alguns discípulos dentro de uma casa em Jerusalém. É o capítulo de número 20 de João. E quando a gente vai falar que Deus escolhe a quem se revelar, e quando a gente vai falar que Jesus aparece a alguns discípulos, na verdade a gente acha ou tem a percepção de que Jesus escolhe através de do seu querer, que isso é aleatório. Mas na verdade algumas circunstâncias na nossa vida nos coloca de fato aonde Jesus vai se revelar. Um exemplo é sobre o convite à salvação. O convite à salvação é todo aquele que crer e for batizado será salvo. Crer não é o suficiente. Para a salvação, crer e ser batizado. O batismo, dentro da Bíblia Sagrada, é como se fosse o noivado. É um compromisso extra. Não é só conhecer, não é só olhar, não é só andar junto, mas de fato é assumir esse compromisso de que daqui a um tempo eu e você seremos um em um casamento. Então, o que é essa escolha de Jesus ao se revelar, ou para se revelar? Essa escolha se dá simplesmente pelas atitudes que nós tomamos em direção a Ele. Eu já falei aqui algumas vezes e vou repetir. Quando a gente fala sobre sermos alcançados, esse é um contexto de bênção bíblica, né? Quando nós falamos de ser alcançados pelas bênçãos do Senhor, a gente precisa entender que o caminho da bênção não é alterado. Então, de fato, aonde Jesus está, ou aonde ele está indo, ou aonde ele está caminhando, ou onde ele vai se revelar, não é alterado. Então, aonde está o fio da meada da escolha, da decisão? Onde está a escolha de Deus de fato? É aqueles que estão aonde ele vai se revelar. É isso que acontece no caminho da bênção. A bênção vai nos alcançar, mas se a gente não estiver no caminho da bênção, se a gente estiver na direção oposta da bênção, por isso que a Bíblia vai dizer, né? Coloco perante vós a bênção e a maldição. Se você estiver seguindo o caminho da maldição,
naquela estrada ali, quem vai passar é a maldição. Ela vai te alcançar ali. A bênção te alcançaria em outra estrada. Então é isso que nós precisamos entender a respeito do reino de Deus. E esse é o contexto básico desse primeiro capítulo. É a percepção de que existe sim uma escolha de Deus a respeito das pessoas. Mas a escolha não é feita de tirar as pessoas de onde elas estão, mas sim através das nossas atitudes, do nosso caminhar. E de fato, onde nós estamos, lembra da ambiência? Ambientes propícios? Hã? É muito difícil você ir numa plantação de milho e não encontrar milho, né? Se você anda com pessoas que estão buscando a liberdade financeira, teoricamente, você vai alcançar a liberdade financeira. Se você está em ambientes, entenda isso, perceba isso, pense nisso. Essa é a mensagem de hoje. Se você está em ambientes onde é propício Deus se revelar, Deus vai se revelar. A gente precisa parar de perder tempo com ambientes e com atitudes que não revelam a glória de Jesus. Porque, de fato, Jesus estará onde ele é celebrado, onde ele é adorado e onde ele escolhe se revelar. E se você estiver ali, existe uma grande chance de você encontrar com ele e ele te dizer o que ele disse para os discípulos naquele dia. Não tenha medo, vai, siga, faça, realize. Espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração. Um beijo, fique com Deus e tchau, tchau.